irmãos, paz do Senhor. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, o Teu Filho mais uma vez, como sempre temos dado, com a palavra revelada aos nossos corações. A Tua igreja abençoe está nessa noite para ouvir a Sua voz, como nós já ouvimos aqui, meu Senhor, mas agora através da Sua palavra. Ergue, meu Senhor, sobre nossas vidas a Tua graça e que a Tua comunhão, meu Senhor, esteja sobre nossos corações. Que essa palavra revelada, meu Senhor, entre dentro de nós e que faça uma mudança, meu Senhor, de tal maneira que nunca mais esqueceremos desta mensagem. É no nome do Senhor Jesus que te agradecemos e te louvamos para todo sempre. Cumprimento toda a igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, aproveitando que estão em pé, vamos ler a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, o capítulo de número 24. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24. Enquanto os irmãos vão procurando, quero render graças a Deus por esta tão grande oportunidade de poder estar juntamente com os irmãos, com a igreja do Senhor aqui, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Não há nada melhor do que poder estarmos juntos em uma só fé, em uma só comunhão, engrandecendo o nome do nosso Senhor. Deus abençoe a vida do pastor presidente, pastor Gilberto, uma alegria poder revê-lo. Também pastor Sidney, pastor desta congregação, os demais obreiros e toda a congregação, toda a igreja do Senhor Jesus Cristo nesse lugar. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim, Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 24, e o versículo de número 49. Jesus Cristo disse: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Repito, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Podemos se assentar, meus irmãos. Queridos irmãos, glorificamos ao Senhor pela vida dos varões desta congregação, do grupo de varões Ebenezer. Deus abençoe os líderes, os coordenadores. Deus abençoe todos os grupos que apresentaram ao Senhor nesta noite o seu louvor, a sua adoração. Como estávamos adorando e ouvindo, toda glória seja dada ao Senhor, amém? Toda honra, todo louvor seja dado ao Senhor. Como é lindo, eu estou pastoreando ali uma congregação no campo de Ivaté, a congregação mais nova do campo, e estive ainda conversando com alguns irmãos nesses dias, que nós precisamos iniciar um grupo de varões, e eu vou sair daqui hoje inspirado com uma confirmação de Deus que necessitamos formar esse grupo ali na terceira igreja. Não temos ainda esse grupo no nosso grupo de varões, no nosso campo, mas queremos iniciar para a honra e glória do Senhor. Amém? Meus queridos irmãos, eu quero glorificar a Deus pela vida dos líderes deste grupo de varões aqui de Itapira, e glorificar a Deus por esse texto, que tenho certeza, esse texto que é o texto base desse pré-congresso, não somente o grupo dos varões, porque amanhã é o grupo dos jovens e domingo das irmãs. Então que Deus abençoe aí o grupo de jovens, o grupo das irmãs. Louvar a Deus por toda a liderança desses grupos. E eu creio que esse texto, que é o texto desse pré-congresso, foi um texto com certeza direcionado pelo Espírito Santo de Deus.
Nunca se houve tanta necessidade de nós falarmos sobre um tema como este. E nesta noite eu quero meditar com a igreja, porque desde o momento em que eu li esse texto no cartaz, o Espírito Santo de Deus tem trabalhado no meu coração. E já fazem alguns dias, algumas semanas, que o Senhor está ministrando ao meu coração a respeito deste assunto. E eu louvo ao Senhor por isso. Eu quero convidar a igreja para que esteja bem atento, porque na noite desse dia, na abertura desse congresso, Deus já tem falado conosco, amém? Deus já tem falado conosco, aleluia. Mas Ele vai continuar falando conosco nesta noite, vai continuar falando amanhã, vai continuar falando domingo e vai continuar falando até que Ele venha buscar a sua igreja. Estas palavras, meus irmãos, que nós temos lido, nosso pastor presidente, pastor Gilberto, também leu aqui na abertura do culto. Estas palavras são palavras ditas por Jesus. E estas palavras ditas por Jesus, elas estão entre as últimas palavras que Jesus Cristo pronunciou aos seus discípulos quando ainda estava aqui nesta terra. Estas palavras foram ditas por Jesus após a sua morte, após a sua ressurreição e antes dele subir ao céu e assentar-se à direita do Pai. Jesus então, ele deixa estas palavras, e estas palavras elas foram registradas por Lucas, o médico amado. Mas nesta noite eu não quero somente me ater a esta palavra, é claro, vamos falar mais sobre esta palavra do versículo de número 49. Mas eu gostaria de levar os irmãos para meditar também rapidamente em outras palavras que foram ditas por Jesus também, depois da sua morte, depois da sua ressurreição e antes de se assentar à direita do Pai. Jesus falou outras palavras que são muito importantes e que nós deveríamos meditar nesta noite, nem que seja rapidamente, mas ao terminar o culto, você poderá ir para a sua casa e continuar meditando nesta palavra até que Jesus volte para buscar a sua igreja. Meus irmãos, nós sabemos muito bem que além de Lucas, além do médico amado Lucas ter registrado as últimas palavras de Jesus, nós sabemos que houve outros escritores também que escreveram as últimas palavras de Jesus, ou algumas das últimas palavras de Jesus. Eu gostaria de ler juntamente com os irmãos as últimas palavras de Jesus dita por Mateus, ou escrita por Mateus, as últimas palavras ditas por Jesus e escrita por Marcos. Eu gostaria de convidar os irmãos para nós meditarmos rapidamente ou trazer à sua lembrança estas palavras, porque estas palavras são muito importantes, por isso elas estão registradas na Bíblia Sagrada. Eu sempre digo, tudo que está registrado na Bíblia Sagrada não está registrado por um acaso. Os escritores não escreveram por um acaso. A própria Bíblia diz, o próprio apóstolo Pedro diz que o apóstolo Paulo diz que toda a escritura é inspirada por Deus, e nós sabemos muito bem que cada escritor da Bíblia, ele foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Eles não escreveram por escrever, mas eles escreveram conforme o Espírito
Espírito Santo de Deus ia orientando cada um deles a escrever. Então veja bem as palavras que estão aqui no Evangelho segundo Lucas. O Espírito Santo com certeza orientou o médico amado a registrar estas palavras. Tanto é que o versículo 49 você não vai encontrar, Mateus não registra estas palavras, Marcos também não registra estas palavras, o evangelista João, o apóstolo do amor, ele também não registrou estas palavras, mas Lucas registra. O Espírito Santo de Deus trabalha na vida de Lucas e Lucas registra. Ainda que Lucas fez um trabalho de investigação, ainda que ele não andou com Jesus no seu ministério terrenal, mas nós sabemos bem que Lucas ele fez uma investigação e ele então trouxe para nós aqui hoje o que Jesus Cristo disse depois da sua morte, depois da sua ressurreição, antes de ir ao céu. Jesus Cristo então disse aos seus discípulos, aleluia, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Se Deus não usa Lucas para registrar estas palavras, quem sabe hoje nós não estaríamos aqui meditando nesse tema, nós não estaríamos aqui meditando nesse texto, mas nós servimos a um Deus que é perfeito, servimos a um Senhor que nos salvou, que é perfeito, e servimos ao Espírito Santo de Deus que atua no meio da igreja, que é perfeito também. Quem sabe João não escreveu como nós sabemos, Mateus não escreve, Marcos também não escreve, mas o Espírito Santo de Deus levanta Lucas, o médico amado. Quem sabe Deus dizendo, meu filho Lucas, registra estas palavras para que a minha igreja, para que o meu povo, que ainda será formado, que ainda serão salvos lá em Tapina, lá no campo de Gaúcha, que eles possam saber que antes de eu ir para o céu, eu deixei uma promessa, uma ordem, que os meus discípulos, que a minha igreja ficasse em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. E é muito interessante que Lucas não registra estas palavras somente para nos dar informações, conhecimento sobre isso, não. Na verdade, isso tinha um propósito. Deus tinha um propósito em usar Lucas para registrar estas palavras. Mas eu quero convidar os irmãos para ler comigo as últimas palavras de Jesus, dita por Jesus e escrita por Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus. Se você puder abrir a sua Bíblia juntamente comigo, Evangelho segundo escreveu Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, o capítulo de número 28, nós vamos encontrar que Mateus também registra as últimas palavras de Jesus, a partir do versículo de número 16. Olha só o que Mateus registra, dizendo assim, no versículo 16: e os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado, e quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Olha só o versículo 18: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, olha só que palavra maravilhosa, que palavras gloriosas de Jesus, antes de ir para o céu, depois da sua morte, depois da sua ressurreição. Os discípulos estão reunidos e Jesus se achega a eles e diz o seguinte: é-me dado todo o poder, tanto no céu como na terra. Ou seja,
é-me dado todo o poder no céu e na terra. Essas foram as últimas palavras de Jesus, palavras pós-morte, palavras pós-ressurreição e palavras que antecediam a assunção ou a subida de Jesus até o trono e assentar-se à direita do Pai. Jesus queria que os discípulos tivessem bem claro isto na mente e no coração deles. Jesus então disse: todo o poder é-me dado, tanto no céu e na terra. Amém, meus irmãos? Estas palavras são demais maravilhosas, porque Jesus está declarando agora, depois da sua morte e ressurreição, Ele está dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Nós servimos ao Senhor, que Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Nós não estamos aqui nesta noite para adorar um Deus qualquer, para adorar um Deus com D minúscula, para adorar um Deus que é fruto da mente fraca e vazia de pessoas sem Deus. Mas nós estamos aqui nesta noite para adorar aquele que foi morto na cruz do Calvário, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou e se apresentou aos seus discípulos dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Nesta noite você pode continuar glorificando e engrandecendo, porque Ele se faz presente aqui nesta noite. Ele tem todo o poder, Ele tem todo o poder, Ele tem poder para te curar nesta noite, Ele tem poder para te libertar nesta noite, Ele tem todo o poder para mudar a tua história nesta noite. Eu quero convidar você a crer que esta noite Deus marcou para operar um milagre na sua vida. Acredite, o Todo-Poderoso está aqui. Acredite, o Todo-Poderoso está aqui. Se você estiver doente, aproveite para clamar por Ele. Ele tem poder para te curar nesta noite. Não importa se é um câncer, se é um nódulo na garganta, não importa se é uma infecção da via urinária, não importa qual seja o problema que você trouxe nesta noite no seu corpo, o mesmo Jesus que andou sobre a terra, abrindo os olhos dos cegos, abrindo os ouvidos dos surdos, levantando paralíticos e ressuscitando mortos, Ele está aqui nesta noite. E se creres, verás a glória do Senhor. Quantos acreditam que Jesus pode curar nesta noite? Quantos acreditam que Jesus pode libertar nesta noite? Foi Ele quem disse, foi Ele quem disse. Mateus somente registrou, mas foi Ele quem disse: todo o poder, todo o poder, todo o poder é me dado no céu como na terra. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. É por isso que esse ambiente é gostoso, irmão. É por isso que esse ambiente está gostoso. Aleluia, não dá vontade de sair desse lugar. Como disse o nosso irmão João, que estava coordenando o culto, as horas não estão passando, elas estão voando. Porque quando você está na presença de Deus, você está em um ambiente espiritual e parece que você perde um pouco a noção do tempo, porque você está concentrado naquele que é eterno, naquele que tudo pode e tudo faz. Continue adorando ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Enquanto eu estou pregando, Jesus, Ele pode curar você nesta noite. Enquanto eu estou pregando, Jesus pode te libertar desta depressão. Enquanto eu estou pregando, Jesus pode entrar com providência e mudar a história da tua família, de um parente teu que não está aqui nesta noite, mas Jesus pode chegar lá e fazer um milagre na vida dele e na vida dela. Amém? O versículo de número 20, meus irmãos, o versículo de número 20, Mateus, ele conclui o seu livro, e olha quais foram as últimas palavras que Mateus registra no seu livro. As palavras são estas:
Palavras de Jesus. Jesus Cristo disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Ah, meus irmãos, que palavra! Como é bom saber, como é bom saber que Jesus, antes de ir para o céu, ele disse estas palavras: eu estou convosco todos os dias. É como que ele está dizendo, trazendo para os nossos dias hoje: eu não estarei com vocês somente nos pré-congresso, eu não estarei com vocês somente nos grandes eventos, nos eventos especiais, eu não estarei com vocês somente nos momentos que tudo está dando certo. Não, mas eu estarei com vocês em todos os dias. Estarei convosco todos os dias bons, os dias maus, os dias de bonança, mas os dias de escassez, os dias de alegria, mas também os dias de tristeza. Sabe o que Jesus Cristo está querendo dizer aos seus discípulos? Eis que eu não vos abandono, eu estou retornando para o céu, eu estou retornando para sentar-se à direita do Pai, mas eu não vou abandonar vocês. Os irmãos devem se lembrar que quando Jesus Cristo, em um dado momento, Jesus começa a revelar aos seus discípulos que ele tem que morrer na cruz, que ele tem que ser entregado nas mãos dos malfeitores. Os discípulos ficaram tristes, os discípulos ficaram angustiados, cabisbaixo, porque eles não conseguiam entender. Mas como Jesus vai morrer? Como Jesus vai ter que ser levado à cruz? Será que ele vai nos deixar? E quando chega o momento da crucificação, eles estão abatidos, os discípulos estão angustiados, porque quem sabe eles estão pensando: e agora? O que será de nós? Jesus está morto, Jesus está na cruz. Depois que Jesus é sepultado, quem sabe os discípulos comentavam entre eles: e agora? E agora, como aqueles discípulos que estavam indo de caminho a Emaús, quem sabe eles diziam: e agora? E agora das promessas? E agora? Eu esperava que Jesus fosse o rei de Israel, fosse aquele que as profecias haviam dito sobre ele, mas agora ele morreu, ele está sepultado. O que será de nós? O que será de nós? É por isso que Jesus Cristo, depois que ele ressuscita, ele está dizendo para os discípulos, em outras palavras: eu não vos abandonarei. Ainda que quando Jesus estava com vida, antes de ir à cruz, Jesus Cristo disse aos discípulos, e João registrou, que Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos, não vos deixarei órfãos. Mas aqui Jesus está dizendo mais uma vez, claramente, em outras palavras: eu não vou deixar vocês, eu vou estar convosco todos os dias, eu estarei com vocês todos os dias. E se ele prometeu estar com os discípulos, com a igreja todos os dias, ele está conosco aqui nesta noite, ele estará conosco amanhã, ele estará conosco domingo, e na segunda-feira ele vai continuar conosco, porque ele é fiel. Passará os céus e a terra, mas as suas palavras não vão te passar. Ei, meu irmão, minha irmã, você que tem passado no vale da sombra da morte, você que tem passado no meio do deserto, você que tem sido lançado na cova dos leões, sabe por que os leões não te comeu? Sabe por que você não morreu no meio daquele deserto? Você que foi lançado na fornalha de fogo ardente, sabe por que você não morreu torrado naquela fornalha? É porque Jesus estava contigo. Ninguém está aqui nesta noite porque é bom ou melhor do que o outro. Estamos aqui nesta noite porque Jesus Cristo tem estado conosco todos os dias, nos dando força, nos dando graça, nos dando ânimo, para que continuemos fazendo a sua vontade. Remalamanda sogra manda sandere bacanda ramalaya. Ulamanda sura manda sandarai.
Tem gente que pensa que Jesus só está no culto. Tem gente que pensa que Jesus só está aqui no momento do culto. Não, irmão, Jesus não só está aqui no momento do culto, não. Ele vai contigo para a tua casa. Tenha certeza, Jesus está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém. Por isso, irmão, não importa o que vai acontecer amanhã, não importa o tamanho do gigante que vai se levantar amanhã, não importa o tamanho do deserto que eu tenho que enfrentar, não importa qual seja a realidade crucial que eu tenho que enfrentar, se Jesus está comigo, eu vou vencer o que vier amanhã. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, a igreja vai vencer, a igreja vai vencer. Meus queridos irmãos, muitos anos se passaram e a igreja continua de pé, a igreja continua crescendo. Sabe por que a igreja não parou? Sabe por que a igreja continua crescendo e avançando? É porque Jesus está no meio dela. Imperadores, reis, governadores, generais, capitães tentaram eliminar a igreja da face da terra, mas ninguém jamais poderá eliminar esse povo da face da terra, porque lá em Mateus capítulo 16, quando Jesus Cristo estava conversando com os discípulos, e Jesus pergunta para os discípulos que o que é que as pessoas dizem ao meu respeito, e eles disseram: Senhor, alguns dizem que o Senhor é Jeremias, alguns dizem que o Senhor é João Batista, que ressuscitou dos mortos, alguns dizem que o Senhor é um dos profetas. E aí Jesus pergunta: e vocês? Quem sou eu para vocês? Eu quero que vocês agora me digam: quem sou eu para vocês? O que vocês pensam ao meu respeito? Quem sabe todos ficaram em silêncio, quem sabe houve um silêncio. A Bíblia não diz, mas eu posso imaginar que houve, quem sabe, um silêncio, mas de repente houve uma revelação do céu para Pedro, e Pedro disse: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em outras palavras, estava dizendo: Senhor, tu não és Jeremias, tu não és João Batista, tu não és nenhum dos profetas que já morreu, tu és o Cristo, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. E aí Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, quem te revelou isso não foi carne e sangue, Pedro, mas meu Pai que está no céu. Você acabou de ter uma revelação de Deus, aleluia. E aí Jesus diz: ó Pedro, e outra coisa, Pedro, tu és Pedro, pedaço de rocha, como dizem em espanhol, cascote, pedaço de rocha. Tu és pedaço de rocha, Pedro, mas sobre esta rocha, Jesus se referindo a ele mesmo, ou se referindo à revelação que Deus deu a Pedro, Jesus disse: sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Olha o que Jesus disse. Ele estava falando de um acontecimento futuro. Ele disse: sobre esta rocha eu vou edificar a minha igreja. A igreja de quem, irmãos? A igreja de quem? A igreja é propriedade exclusiva de Jesus. Sabe por quê? Que nesta noite tem um povo adorando e glorificando ao Senhor aqui, porque esta igreja pertence a Jesus Cristo. Queira o diabo ou não, queira os demônios ou não, queira as autoridades ou não, a igreja vai continuar avançando, a igreja vai continuar crescendo, a igreja vai continuar adorando, a igreja vai continuar pregando, porque ela pertence
pertence a Jesus Cristo, ela é propriedade exclusiva de Jesus Cristo. Eu edificarei a minha igreja. A igreja pertence ao Senhor. E aí ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Oh, se tu és igreja de Cristo, o inferno não pode te deter, os demônios não podem te deter, as aflições não podem te deter, porque você pertence ao Senhor. E nesta noite tem renovo de Deus vindo para crente aqui. Eu não sei quantos crentes serão renovados, se 1, 2 ou 3, mas eu tenho certeza que tem crente que está recebendo uma injeção de ânimo nesta noite, através desta palavra. Você vai sair daqui diferente hoje, você vai sair daqui diferente hoje, porque Jesus está falando contigo, e Jesus te diz nesta noite: tu és meu, tu és minha, tu és minha, tu és meu filho, tu és minha filha. Alegra o teu coração, alegra o teu coração, porque tu és meu, diz o Senhor. Eu preciso avançar para concluir e orar com os irmãos. Estamos falando mais sobre as últimas palavras de Jesus. O texto que foi escolhido para esse pré-congresso são as últimas palavras. São palavras que estão no contexto de últimas palavras de Jesus. E eu estou lendo com vocês Mateus, as últimas palavras ditas por Jesus, registrada por Mateus. Agora vamos para o Evangelho segundo Marcos. Evangelho segundo Marcos. Marcos também, ele tem a sua particularidade, a forma como Deus o usa, a forma como o Senhor inspira, o Espírito Santo inspira, para poder registrar as palavras, as últimas palavras que Jesus disse. Olha só, Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, e o versículo de número, Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 16, e o versículo de número 14, Marcos registra assim: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. Versículo de número 15: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E ainda Marcos registra: ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Meus irmãos, ainda que lá no Evangelho segundo Mateus, Mateus registra que Jesus disse aos discípulos para que eles fossem e ensinassem em todas as nações tudo aquilo que eles tinham aprendido, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a forma que Marcos registra aqui é quase a mesma coisa, mas alguns outros detalhes, porque aqui nós vamos encontrar quando Jesus diz: olha, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Nessas últimas palavras ditas por Jesus, escrita por Marcos, nós temos algumas promessas que o Senhor tem feito aqui também.
E a primeira promessa aqui é a promessa da salvação, amém? Porque Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Só que esta promessa, ela está condicionada também à pregação do Evangelho. Porque Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho. E aí vem como consequência: aquele que crer e for batizado será salvo. Então Jesus é como que está dizendo aos discípulos que a igreja tem que pregar, a igreja tem que anunciar o Evangelho, porque as pessoas precisam conhecer a respeito desse Jesus que Mateus registrou, que tem todo o poder nos céus e na terra. As pessoas precisam saber que esse Jesus que morreu na cruz e que ressuscitou ao terceiro dia, além dele estar à direita de Deus nos céus, ele está conosco todos os dias. Mas para que as pessoas saibam disso, nós temos que pregar, nós temos que anunciar, nós temos que falar para elas. E haverá como consequência a maior promessa, a promessa da salvação. Quem crer e for batizado será salvo, por isso quem não crer será condenado. A igreja, mais do que nunca, eu sei, irmãos, nós estamos anunciando, estamos falando, de alguma maneira estamos anunciando, mas necessitamos anunciar mais, temos que intensificar mais esta área de evangelização, esta área de pregação do Evangelho. Temos que intensificar mais e pedir ao Senhor que continue nos ajudando a melhorar cada dia mais nesse contexto. E o que eu quero dizer para vocês é que Jesus disse aqui também no versículo 17: e estes sinais seguirão os que crerem. Mateus não registrou sobre esses sinais, mas Marcos registra. Jesus disse que haveria sinais que acompanhariam aqueles que crescem, amém, irmãos? Os sinais, eles têm que te acompanhar. Crente não corre atrás de sinal, crente não corre atrás de milagre. Os milagres acompanham aqueles que creem. Os milagres acompanham aqueles que creem. Uma coisa é você orar por milagre, outra coisa é você ficar correndo atrás de milagre. Não malinterprete. Orar por milagre é uma coisa, correr atrás de milagre é outra coisa. Jesus disse: os sinais seguirão aos que crêem. Isso é promessa de Jesus. Jesus, antes de ir para o céu, ele prometeu para a igreja que haveria milagres que acompanhariam o povo de Deus. Os demônios seriam repreendidos, as doenças seriam repreendidas pelo poder do nome de Jesus. É por isso que eu volto a dizer nesta noite: Jesus, ele quer te curar aqui hoje. Jesus, ele quer te libertar aqui hoje, porque ele prometeu que os sinais seguirão aos que crerem. No meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas e colocarão as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Jesus não mudou. Será que ele mudou? Será que a sua palavra mudou? Não, a sua palavra ainda continua de pé. Jesus ainda diz hoje: eu continuo curando, eu continuo libertando, eu continuo repreendendo demônios, eu continuo fazendo milagres e maravilhas. É por isso que você que está doente, aproveite esta noite, aproveite esse pré-congresso para receber aquilo que Deus tem para a sua vida. E a Bíblia diz aqui, Marcos registra que Jesus, depois que foi para o céu, meus irmãos, os discípulos saíram por todas as partes pregando o Evangelho, e Jesus ia confirmando a palavra. Ou seja, aquilo que Jesus falou, ele ia cumprindo ao pé da letra. E agora eu quero concluir e orar com vocês. Marcos, ele não registra que Jesus disse que deveriam ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Marcos não registrou, Mateus também não registrou. E quando você lê aqui, Marcos, ele dá a entender que Jesus vai para o céu e eles já saem pregando, mas não é assim. Não é assim. Lucas nos mostra que Jesus disse: olha, vocês devem ficar em Jerusalém. Como que dizendo, antes de vocês saírem a pregar, antes de vocês saírem a ensinar, vocês devem ficar em Jerusalém, porque eu tenho uma promessa, a promessa do Pai, e eu vou derramar sobre vocês, eu vou encher vocês de poder. Por isso ficai em Jerusalém.
E é por isso que Lucas registrou que Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E é tão interessante, irmãos, que Lucas, quando ele vai escrever Atos dos Apóstolos, ele volta a registrar as palavras, capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, olha só, capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, o versículo de número 4, olha só o que Lucas registra em outro no seu livro: e estando com eles, Jesus determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. A promessa do Pai que Lucas registra no capítulo 24, versículo 49, é a promessa do batismo com o Espírito Santo. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus Cristo responde uma pergunta dos discípulos dizendo: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A igreja fica em pé. Jesus é o principal interessado em revestir a igreja com o seu poder. Jesus é o principal interessado em batizar você que ainda não é batizado com o Espírito Santo nesse pré-congresso. Jesus quer batizar crente nesse pré-congresso, Ele quer batizar jovens, Ele quer batizar adolescentes com o Espírito Santo nesse pré-congresso. Ele tem interesse em te batizar com o Espírito Santo. Não sei se tem alguém aqui que está orando pelo batismo com o Espírito Santo. Não sei se tem alguém aqui que almeja, que deseja falar em outras línguas e ser cheio do Espírito Santo, mas Deus me usa para te dizer nesta noite, ainda que você não tenha desejo, mas o Espírito Santo de Deus está trabalhando e despertando em você esse interesse. Ore e busque o batismo com o Espírito Santo, porque é uma promessa do Pai. E esta promessa não é somente para os pastores, esta promessa não é somente para os líderes, esta promessa é para todos aqueles que crê. Se tem alguém que crê e quer receber o batismo com o Espírito Santo, aquele que batiza com o Espírito Santo está aqui nesta noite, e ele continua batizando com o Espírito Santo, ele continua batizando com o Espírito Santo. Outra coisa, você que já é batizado com o Espírito Santo, mas há muito tempo não fala em línguas estranhas, Deus está interessado em te renovar nesta noite. Deus está interessado em renovar a tua vida. É tempo de voltar a falar em novas línguas, é tempo de voltar a falar em novas línguas, é tempo de ser renovado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ficai em Jerusalém, ficai em Jerusalém, isso fala de estar na posição para receber a promessa. Ficar em Jerusalém, isso fala de estar buscando, clamando pela promessa. Quem está orando, está buscando e está clamando pela promessa, está em Jerusalém. Eu quero orar nesta noite, aí mesmo onde você está, aí mesmo, mas se alguém sentir passar à frente, pode passar, mas eu quero orar nesse momento e já entregar o microfone para o pastor. Eu quero orar por você nessa noite. O Espírito Santo de Deus quer te renovar. Aqueles que nessa noite necessitam de revestimento de poder, levante as tuas mãos para os céus e vamos orar. Levante as tuas mãos para os céus e vamos orar. Jesus prometeu, se nós obedecer, Ele vai cumprir, irmão. Ficar em Jerusalém também é um ato de obediência. Só recebe quem vive em obediência. Tem muita gente vivendo em desobediência e reclamando promessa de Deus. A promessa de Deus é para quem vive em obediência. A promessa de Deus é para quem vive subjugado à palavra do Senhor. Comece a viver uma vida de obediência.
obediência. Comece a viver uma vida de obediência, e o Espírito Santo de Deus te encherá de uma forma extraordinária. Levante as mãos, vamos orar. Querido Deus e amado Pai que está no céu, na noite desse dia eu quero te agradecer pela oportunidade, pelo privilégio que o Senhor me concede de poder estar juntamente com parte da tua igreja, ou com a tua igreja que vai morar no céu. Senhor, eu te louvo pela vida do pastor Gilberto, presidente deste campo eclesiástico. Senhor, eu te louvo pela vida do pastor Sidney, pastor desta congregação. Te louvo pelos obreiros, companheiros de ministério que estão aqui à minha retaguarda. Te louvo também pelos grupos de varões que estão aqui nesta noite. Te louvo por cada um dos teus filhos e das tuas filhas que estão aqui nesta noite. Espírito Santo de Deus, eu sei, hoje é a abertura desse pré-congresso. O Senhor vai continuar falando, o Senhor vai continuar operando. Deus, nesta noite de sexta-feira, renova o teu filho, renova a tua filha. O labassuri de batiza com o Espírito Santo, Senhor, batiza com o Espírito Santo, Senhor. Receba o mover de Deus na tua vida aí. Se tem alguém que crê e quer receber nesta noite, receba o mover de Deus na tua vida, receba o trabalhar de Deus na tua vida, receba o despertar de Deus na tua vida. Eu repreendo agora toda obra do mal, todo projeto de Satanás, toda influência contrária que tem se levantado contra a sua vida para tentar impedir você de viver o que Deus tem para a sua vida. Receba a libertação nesta noite, receba a libertação nesta noite. Volte a falar em línguas estranhas agora. Glorifique ao Senhor nesta noite, engrandeça ao Senhor nesta noite. Oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de Deus, assim como o Senhor encheu aqueles 120 irmãos lá no cenáculo, Espírito Santo de Deus, enche-nos nesta noite para a glória do teu nome. Oh Espírito Santo de Deus, assim como o Senhor encheu Evan Roberts lá no país de Gales e o levantou com poder e autoridade naquela nação. Levanta, meu Pai, nesta noite. Levanta, Pai, assim como o Senhor encheu com o Espírito Santo o William Seymour lá nos Estados Unidos da América, lá na Rua Sousa, assim como o Senhor avivou o país de Gales, assim como o Senhor avivou a Rua Sousa, os Estados Unidos. Aviva-nos nesse tempo no fim, meu Deus, assim como o Senhor avivou o Belém do Pará, usando a vida de Daniel Berg e Gunnar Windry. Oh meu Deus, aviva, Pai, cada dia mais a nossa região, cada dia mais esta igreja, cada dia mais esse campo, cada dia mais o campo de Ivaté, o Labassuri de Candarabachandarabacandai. Fale com Deus nesta noite, fale com Deus nesta noite, clame por Ele agora, peça a Ele o renovo, peça a Ele o revestimento de poder. Quem quer receber já está recebendo, quem deseja já está recebendo. Receba o renovo de Deus na tua vida, receba o renovo de Deus na tua vida, receba o renovo de Deus na tua vida, receba o toque do Espírito Santo agora. Jesus, eu começo a orar e repreender agora enfermidades na garganta, doenças alojadas nos ossos, doença alojada no coração, pico de papagaio, hérnia de disco, amanda surimicandarabachandarabagai. Tumores vão desaparecendo nesta noite, nódulos no seio vão desaparecendo agora, problema de audição, problema de visão, problema nos pés, nas mãos, nos braços, vão desaparecendo. Amandaia som, amandaia serenecou, elaia cantora delena suiricandarai. Sinta Deus queimando o teu corpo agora. Você que está sentindo o da manaha suiricova, o poder de Deus te queimando
planta dos pés. Deus está te curando agora. Não importa o que diz o diagnóstico, não importa o que diz o teu doutor, Jesus, Ele é o teu doutor, Ele é o teu doutor, e Ele está te curando agora. Ele está te curando agora. Eu vejo Jesus curando aqui agora. Eu vejo Jesus curando aqui agora. Urabasuri manda raia, xandere manda raia, uramanda suri de candere baixeia. Uramanda suri de calabassuri de couva. O arrebatamento da igreja se aproxima. A qualquer momento Jesus voltará para buscar a sua igreja. Mas eu acredito que antes do arrebatamento ainda haverá um grande mover de Deus na terra. Eu creio que antes do arrebatamento a igreja do Senhor ainda será sacudida pelo poder do Espírito Santo de Deus. Tem alguém que acredita aqui? Tem alguém que acredita? O Espírito Santo de Deus está interessado em sacudir a igreja. O Espírito Santo de Deus está interessado em levantar a igreja com poder, em levantar a igreja com autoridade. Continue recebendo aquilo que Deus tem para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Viva, Senhor.